Glória a Deus. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre o Pentecoste e os seus resultados. Nós louvamos a Deus porque Deus tem nos dado graça durante essas ministrações. E esses dias, seguindo a nossa série Vivendo no Espírito, Deus tem colocado essa palavra em nossos corações e eu quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado em nossos corações, que é essa palavra falando sobre o Pentecoste e os seus resultados. Nós sabemos, meus irmãos, que o Espírito Santo ele é uma necessidade primordial da igreja. E nós estamos aqui para crescer e amadurecer em Cristo. E ninguém amadurece sorrindo. Nós amadurecemos passando pelos processos que Deus permite a cada um de nós passar. Então, se você quer crescer em Cristo e no Espírito Santo, você vai passar diversos processos e dificuldades nessa vida, mas Deus será gracioso em cada uma delas e vai abençoar de uma forma toda especial. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos, está conosco novamente, irmã Márcia, retornou de viagem, chegou ontem, irmã Márcia? Eu estava brincando ali, dizendo que a Camila já estava orando, pedindo socorro, Socorro chegou, irmã Camila? Deus abençoe a mamãe da irmã Camila, irmã Márcia, sempre conosco aqui, que Deus possa continuar abençoando no nome de Jesus. Meus irmãos, nós falamos semana passada sobre o Espírito Santo de Cristo até o Pentecostes. E hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo no Pentecostes. Pastor, por que a gente precisa todo o tempo repetir essas mensagens? Porque é necessário. Existem muitas igrejas hoje, meus irmãos, que não acreditam mais no sobrenatural do Espírito Santo. Existem muitos crentes, meus irmãos, que eles não acreditam mais que o Espírito Santo, ele guia a cada um de nós. Foi Jesus quem disse que enviaria outro Consolador, e nós seríamos guiados em tudo. Então, a gente precisa crer que o Espírito Santo, ele está conduzindo sua igreja, seu povo, conduzindo a vida de cada um de nós. É por isso que eu falei no início sobre a questão dos processos que cada um de nós passamos a fim de sermos mais maduros. Senão, irmão, a gente vai ser sempre aquele crente menino. Você já pensou se, quando uma criança dessa nasce, uma criança, qual é o primeiro alimento que a gente dá para uma criança, irmão? O quê? Leite materno. E quando não tem o leite materno, vai ter leite de todo jeito. Mas depois de um tempo, a gente vai acostumando o quê? A criança a comer alguma coisa mais sólida. E quando vai chegando nas mais diversas fases, chega na fase adulta, fase jovem, a criança já come o que um adulto come. Uma criança de 12 anos, 13 anos, já come o que um adulto come. Talvez não na mesma quantidade, mas já come. A vida cristã é assim, irmão. Tem hora, irmão, que a gente não tem que estar dando leite todo o tempo. Tem hora que Deus ele dá um choque de realidade na gente, mas em tudo isso, o Espírito de Deus vai guiando a vida do crente. Os irmãos mais antigos, se lembra como foi que nós aprendemos na fé? Outro dia eu estava dizendo para um obreiro, irmãos, que eu tive pastores maleáveis e pastores mais duros.
Mas daquela época até hoje, eu não me lembro, do meu conjunto de jovens com a irmã Paula, eu não lembro, muito pouco, se tem alguém desviado hoje. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo, ele guia em todas as coisas. A igreja, irmãos, não é só isso que nós vemos, não. A igreja, ela está sob o cuidado do Espírito Santo. A igreja, irmão, ela está sob o cuidado de cada um de nós. Mas nós temos que ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quando eu olho para esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, que eu já disse diversas vezes aqui, que também pode ser chamado de Atos do Espírito, ou Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Aqui é o segundo livro que Lucas, ele vai chamar de tratado, aonde ele começou a escrever e a falar de Jesus, que tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E agora nesse segundo tratado, ele vai continuar falando de Jesus, só que ele vai falar de Jesus através da pessoa do Espírito Santo. Então, quando Jesus, nesse momento, Lucas vai falar a respeito de Cristo, ele vai mostrar a ascensão de Jesus, porque nesse momento Jesus já havia ressuscitado. E quando Jesus ressuscita, Jesus, ele faz menção de uma promessa que os crentes, aquela comunidade deveria estar atenta. Qual é? A promessa da descida do Espírito Santo. Jesus, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Era uma determinação de Jesus: olha, não se ausentem de Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém. Meus irmãos, Jesus está indo em ascensão, mas trazendo recomendações a essa comunidade. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus queridos, naquela época estava acontecendo a Páscoa, e Jesus estava trazendo essas recomendações. Jesus vai em ascensão, e essa comunidade, ela vai direto para o cenáculo. O cenáculo, meus irmãos, normalmente, ele ficava na parte superior das residências. Era uma espécie de antessala, aonde recebia-se os convidados, e aonde faziam-se as refeições ágape ou de coinonia, aquelas refeições que os irmãos se reuniam entre si. O que eu acho interessante é que depois dessas recomendações, essa comunidade, irmãos, era cerca de 500 pessoas que viram Jesus, e a Bíblia vai nos informar que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a festa do Pentecostes era uma das 3 festas das mais importantes do calendário judaico. Essa festa era conhecida, meus irmãos, além da Páscoa e da festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, ou a festa das primícias, ou a festa das semanas ou das colheitas, como era conhecido, era uma das 3 festas importantes no calendário judaico. E essa festa era comemorada 50 dias após o início da Páscoa. Por isso que Pentecoste no original significa 50º, porque se refere a essa festa
que era comemorado 50 dias após o início da Páscoa. Essa festa, meus irmãos, comemorava-se o início da colheita. Por isso era chamada de também festa das primícias, ou dia das primícias, porque eram colhidos os primeiros frutos. Não é por acaso que Jesus decide encher do Espírito Santo a igreja no dia de Pentecoste, porque ali nós vemos os primeiros frutos da igreja. Nós vemos, meus irmãos, a primeira colheita da igreja que acontece após o sermão de Pedro, porque Jesus não faz nada aleatoriamente, mas a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecoste, irmão, não é para aventureiro. Pentecoste é para quem tem lugar. Pentecoste, irmão, é para quem sabe o seu lugar. E o crente, ele sabe o seu lugar. Qual é o lugar do crente? É a casa de Deus, irmão. A gente vê muito aventureiro por aí. Hoje está aqui, amanhã está não sei aonde, depois de amanhã está não sei aonde, fica com raiva da igreja, vai embora não sei para onde. Não, irmão, o crente, ele sabe o seu lugar. Sabe qual é o segredo da bênção de Deus? É você estar plantado no mesmo lugar aonde Deus te semeou. Faça chuva, faça sol, fique no seu lugar, porque a bênção de Deus vai chegar em quem tem lugar. Outro dia eu vi um pastor falando assim, num tom assim engraçado, mas é uma verdade. Ele falando sobre essa ideia de lugar, ele disse assim: irmão, tem crente que não tem lugar. Quando Deus quer entregar a bênção dele, que ele chega no... Eu vou citar o exemplo daqui, mas ele não citou o exemplo daqui, ele citou o exemplo lá da igreja dele no interior. Quando o crente, Deus está querendo abençoar o crente, que ele chega no Jardim Castelão, cadê? Já foi embora para Deus, é amor. Aí passa um tempo, Jesus chega lá, vou abençoar meu servo. Quando chega lá, cadê ele, irmão? Já foi embora para Canaã. Chega lá na Canaã, cadê ele? Já foi para Betesda. Irmão, crente tem que ter lugar. Crente, ele não tem sua fé firmada, não é no pastor, não é no pregador. Ele tem sua fé firmada em Jesus, é em Cristo. Vocês já perceberam, irmão, que a igreja Assembleia de Deus é um fenômeno? Tanto faz, irmão, o homem de Deus que Deus coloca à frente da igreja, Deus continua abençoando. Por quê? Porque, irmão, é uma igreja que tem a sua raiz no Pentecoste e a mão de Deus abençoando. Anote isso que eu vou dizer: toda igreja firmada no homem, ela se acaba. Eu conheço igreja, irmão, que era firmada no homem, no único personagem. Ele terminava de pregar e dizia assim: ei, vocês gostaram do meu sermão? E era aplauso para ele, era não sei o que. Não, irmão, aqui ninguém aceita isso. A gente honra os homens de Deus, os servos de Deus, os presbíteros, os homens santos de Deus, as mulheres de Deus. Mas aqui, irmão, a honra e a glória é para aquele que está presente no lugar. Então Pentecoste é para quem tem lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que de repente, isso aqui fala da imprevisibilidade do Pentecoste. Irmão, não dá para prever um Pentecoste. Não dá, irmão, socorro. Os irmãos conseguem prever um culto? Às vezes a gente até quer prever, né, irmão cara? A gente às vezes mentalmente diz assim: não, vou chegar lá, o pastor vai iniciar, alguém vai orar, plenitude vai cantar, alguém vai ler a palavra, ou o pastor, depois vai ter um louvor do ofertório, e depois alguém vai pregar, ou o pastor vai trazer a palavra, e depois ele ora no final. Isso aqui é o pensamento de nós, seres humanos. Mas o Pentecoste bíblico, a manifestação sobrenatural do poder de Deus,
ela é caracterizada pela imprevisibilidade. Você pode até chegar e pensar que o culto vai ser assim, mas quantas vezes Deus já provou que é Ele quem manda na igreja, é Ele que manifesta o seu poder. Se o pastor não tiver, o culto não presta. Não, irmão, não sou nem Deus. Eu vim aqui cultuar com vocês. Eu só estou liderando a adoração pública, mas eu vim adorar como vocês vieram adorar. Se o pregador fulano não vier, o culto não presta. Se o irmão fulano não tiver... Não, irmão, tire isso da cabeça. Pentecoste é caracterizado pela imprevisibilidade. Quando você menos esperar, Deus vai manifestar a sua graça e o seu poder. Quando você menos esperar, Deus manifesta a sua graça. Essa semana eu estava conversando com um amigo, e ele mandou uma foto, ele bem magrinho, só o couro e o osso, e ele hoje mais fortinho, mais gordinho. E eu disse para ele: meu amigo, eu nunca tive coragem de lhe perguntar, mas do que foi que você adoeceu? E ele disse: pastor, suspeita de câncer do pâncreas ou em alguma parte do aparelho digestivo. Foi mesmo, rapaz, e tu nem para falar, para a gente orar? Não, pastor, não quis incomodar, mas foram períodos difíceis, e nessa época ele dizendo para mim, que a única coisa que teve um momento da enfermidade, que ela chegou num grau tão elevado de dores, que ele não conseguia comer mais nada, ele se alimentava recebendo vitamina e nutrientes na veia, ele não mastigava e não comia nada. E eu disse para ele: e como foi que você foi curado? O que foi que aconteceu? E ele disse para mim: pastor, um dia eu fui para o círculo da oração, não tinha pregador de fora, não tinha cantor de fora, era só o círculo da oração. Deus levantou um vaso, uma santa mulher de Deus em profecia, e ela chegou até a mim e disse: olha, meu servo, não é para a morte, mas é para que tu experimente o poder que eu tenho de curar quando eu quero fazer. Irmão, ele disse que depois dali, Deus restabeleceu a saúde dele. Deus deu vitória a ele nessa causa. Então eu venho nessa noite dizer para os irmãos que estão esperando mais do Espírito Santo, eu venho dizer para você que quando você menos esperar, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus vai te entregar dons espirituais e vai te dar a capacitação necessária para que você possa fazer a obra dele na terra, para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso pode dar glórias ao nome do Senhor. Só que o texto diz que houve um som como de um vento. Não foi um vento. A gente tem que ter muito cuidado, irmão, quando estiver pregando a palavra, principalmente os meus irmãos pregadores, ensinadores, para a gente nunca dizer o que o texto não está afirmando. Eu já vi tanto pregador, irmão, até da mídia, dizer assim: irmão, e de repente veio um vento. Não, a Bíblia diz que foi um som como de um vento. Foi como eles conseguiram caracterizar o que estava acontecendo ali. O som, irmãos, no grego dá a ideia de um estrondo. Lá em Lucas, a mesma palavra no grego vai falar de um estrondo como as ondas de um mar numa tempestade. Então, quando aquela turma, aqueles prosélitos religiosos ouviram esse estrondo, eles afluíram para onde os discípulos estavam. Porque aprendamos uma coisa, irmão: barulho não produz Pentecostes, mas Pentecostes produz barulho. Tem gente que acha, irmão, porque pregar gritando ou cantar gritando, ele vai atrair o Pentecoste. Não.
Eu dizia semana passada, irmão, o Pentecoste, o Espírito Santo é algo fino. Quanto mais você vai se alinhando com o propósito dele, mais você vai atraindo a glória dele sobre a sua vida. O Pentecoste, irmãos, é algo que quando ele vem, ele produz manifestações visíveis. E uma dessas manifestações, meus irmãos, são as línguas repartidas como que de fogo. Eu tenho me preocupado esses dias. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nós às vezes não estamos atentando para o que é relevante. Nós às vezes não estamos atentando, irmão, para o que é importante. Às vezes, irmão, a gente está preocupado com uma coisa e outra, mas o que é relevante é o Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja. É Deus conduzindo o Espírito Santo conduzindo a nossa vida numa vida de santidade, numa vida de temor a Deus. Irmão, é uma vergonha o que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Gente que se diz cheio do Espírito Santo, irmão, e ninguém pode pisar no pé, que já se enraivece, já se incha, irmão. Doutrina, irmão, não mata crente não. Doutrina, irmão, ela alimenta o crente para passar pelos processos que nós estamos vivendo. Crente, irmão, que se diz cheio do Espírito Santo, insatisfeito com a comunidade, quando eu ouço isso, eu sempre digo uma coisa: existe alguma deficiência espiritual nesse coração. Por quê, irmão? Porque, irmão, quando a gente está saciado com o Espírito Santo, irmão, tanto faz se eu estou entregando o meu dízimo, seja para onde for, tanto faz, irmão, se o culto é com um hino antigo, se é com um hino novo, tanto faz, irmão, se a irmã A veio com a roupa tal, se o irmão falou isso, o meu negócio é chegar e adorar e glorificar a presença de Deus. A maior necessidade da igreja hoje é de pessoas cheias do Espírito Santo. Mas o vento de Deus ele vai soprar, porque a Bíblia diz em João 3:8, o vento sopra onde quer. Ah, mas eu não gosto. Mas ele sopra. Ah, mas eu não gosto desse estilo de pregação. Vá perguntar para Jesus, porque ele sopra onde quer. Ah, mas eu não gosto da forma que a irmã canta. Irmão, vá perguntar para Jesus. Quando o Espírito Santo ele é simbolizado no vento, o vento fala de liberdade. Vocês conseguem parar um vento? Alguém já parou o vento aí, irmão? Já, Eliel, o senhor já conseguiu parar o vento? Não, né? Ninguém para o vento, irmão. Se você colocar uma barreira aqui, ele bate e ele vai seguir uma outra direção, mas ninguém para o vento. Isso fala de liberdade. O Espírito de Deus, irmão, tem liberdade. E quando eu estou falando de liberdade, eu não estou falando, irmãos, daquela coisa forçada. Um dia eu estava num retiro pregando, irmão, e pense num peso grande. Mas meu compromisso era pregar. Eu nunca fui aquele pregador ou aquele ensinador preocupado com os sinais. Não. O máximo que a gente faz é pregar. O máximo que a gente faz é ensinar. E aí cheguei lá, aí no final o pastor veio e falou no meu ouvido assim: irmão, rapaz, eu vou dar uma ajuda aqui, ver se Deus faz alguma coisa. Eu tenho assim, é muito perigoso essas coisas, irmão. Irmão, daqui a pouco, na hora do louvor, o pastor da igreja, irmão, ele botava as duas mãos, era assim uns 40 jovens, e onde ele colocava a mão, ele empurrava e o jovem caía. Ele empurrava e o jovem caía. Ele empurrava e o jovem caía. Aí caiu 40 jovens. Aí pronto, já ele vai me empurrar e eu vou cair também.
Aí daqui a pouco, irmão, ele veio, aí disse assim: isso aqui que é unção. E eu disse para ele: não. O senhor não crê não? Creio. Mas quando ele quer fazer, quando tem interferência do homem, eu quero me afastar dessas coisas do homem. Irmão, nós precisamos crer no Espírito Santo. Nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. Nós temos que renunciar essas manifestações humanas. Tem crente, irmão, que sai de uma igreja sadia, como a igreja Assembleia de Deus e tantas outras, e ele vai para uma porta de trabalho, irmão, onde estão manipulando os crentes, falsificando as profecias, falsificando os dons espirituais. A igreja vai continuar na pegada da palavra, do ensino da palavra, porque, meus irmãos, é a palavra que alimenta o coração do crente. Veio sobre eles línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quando o som de um vento veio, o texto diz assim, que todos, Espírito Santo quando quer operar, irmãos, não existe discriminação. Agora não confundamos uma coisa, tem muita gente que diz assim: eu não creio no homem. Tem muita gente que fala o julgamento do homem. Irmão, o pastor da igreja está para ensinar a igreja, ele não está para discriminar. A porta da igreja está aberta, irmão, aqui é um local público. Quem chegar nessa porta, os irmãos que trabalham no acolhimento, os irmãos que estão mais próximos, os irmãos sabem o quanto eu digo, irmão, a porta está aberta, deixa entrar, senta, vai ouvir a palavra. Ninguém vai discriminar pela roupa que veste, pelo perfume que usa, pelo cabelo, por nada. Mas, irmão, mas quando chegar aqui, é a palavra de Deus que vai ser ensinada. Mas às vezes, irmão, tem gente que acha que o ensino da palavra é discriminatório. Não. A palavra, irmão, ela veio para ensinar. Deus te ama do jeito que você é, mas se recusa a deixar você desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Irmão, você chega de todo jeito, mas aqui existe uma bússola que vai moldar a sua vida, existe uma regra que vai moldar você. E qual é, pastor? É a regra da palavra de Deus sobre cada um de nós. Se você não abrir o seu coração para isso, irmão, então paciência. Porque quem ensina a palavra sou eu, o pastor, e aqueles que estão debaixo da minha liderança e da minha autorização para ensinar. Mas quem é que recebe a palavra? É você. Somos nós que recebemos a palavra. Irmão, houve um tempo na Assembleia de Deus, os irmãos mais antigos vão se lembrar disso, irmão. Nossos cultos de doutrina eram de porta fechada. Aqui é de porta fechada porque tem o ar-condicionado, mas quem quiser entrar, entra. Houve um tempo mais antigo ainda, irmão, que até o tamanho da saia, eu não estou dizendo que isso era certo não, estou querendo dizer para os irmãos, que era mais rígido o negócio. Se media o tamanho da saia, tinha a questão dos usos e costumes, era tanta coisa. Mas, irmão, era tanta cobrança. Mas ainda assim, mesmo na ignorância de alguns que aprenderam dessa forma, irmão, os crentes recebiam a doutrina e ninguém se desviava da casa de Deus. Porque na verdade, irmão, o que vai fazer a diferença não é se o pastor, se o diácono Walter, os irmãos que pregaram uma mensagem bonita. Não, irmão, não é isso. O que vai fazer a diferença é se você abriu a porta do coração e quer receber a palavra. Porque se você receber a palavra, ela vai transformar a sua vida de uma forma sobrenatural. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos foram cheios e começaram a falar.
O falar em línguas aqui, meus irmãos, a gente defende, nós que não somos cessacionistas, a gente acredita ainda na atualidade dos dons, que o falar em línguas é uma manifestação visível, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Só que eu tenho pregado isso há mais de 20 anos e tenho dito o seguinte: irmão, quem foi que começou a falar? Foi o Espírito Santo ou foram eles? Quem foi que começou a falar? Foram os crentes ou foi o Espírito Santo? Foi os crentes, irmão. O texto diz assim: começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia quem falasse. É aí que muita gente às vezes deixa de receber a bênção do batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque na verdade, irmão, quem fala somos nós. Somos nós os crentes que falamos em outras línguas. E quem é que concede essa capacidade? É o Espírito Santo. O Espírito Santo concede a capacidade para você falar, mas quem abre a boca para falar é você. Aliás, eu vou muito mais além. A questão de ser cheio do Espírito Santo ou não tem a ver com a locução verbal, com a língua, com aquilo que nós falamos. Está vendo como é sério, irmão? Como o Espírito Santo ele vai abranger várias áreas da nossa vida. É por isso que nós vamos dar conta de toda palavra torpe que sair dos nossos lábios. Irmão, tem muito crente, tem muita gente comprometendo a sua vida espiritual por aquilo que fala. Fala demais, fala sem pensar. Um dia um irmão ignorante, irmão, pense, ignorante, tratava mal todo mundo da igreja. Um dia ele veio falar comigo, cobrar uma situação, e ele disse assim: não, pastor, porque o senhor sabe, né, pastor tem que cuidar das ovelhas. E eu disse logo assim para ele: sim, meu irmão, o senhor já foi pastor? E ele disse: não. Então não cobre o que você nunca foi, o que você não é. Porque na verdade eu disse para ele: aqui eu tenho mais de 200 crentes para tomar de conta. Então, meus queridos irmãos, às vezes a gente perde a bênção de Deus, a intimidade com o Espírito Santo, porque a gente não guarda a nossa língua. A gente tece comentários depois de um culto, irmão, e a gente envolve família, envolve filho. Os filhos vão crescendo, observando aquilo ali, e quando na verdade a gente tem que ter um ambiente onde eles veem a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Queridos irmãos, na descida do Pentecoste, eles começaram a falar, porque Pentecoste vai manifestar uma nova linguagem sobre aqueles que estavam presentes. O Pentecoste, ele vai trazer os primeiros frutos da igreja, as primícias da igreja. É a igreja nascendo naquele momento, mas nascendo no Espírito Santo. Não é o Pentecostes lá que está declarado lá em Levítico, irmão, que está lá em Deuteronômio, não. É o Pentecoste agora com novo significado. E qual é, pastor? O significado de uma nova vida e uma nova linguagem espiritual. O que temos falado, irmão? O que nós temos propagado? Qual é o conteúdo da nossa linguagem? Se a gente está dizendo que é cheio do Espírito Santo, que não pode ter uma manifestação, que é um arrepio santo, é um sapateado, é uma profecia, qual é o conteúdo das nossas palavras? Quais são os conteúdos que saem dos nossos lábios? Às vezes eu me entristeço, meus irmãos, porque a gente anda por aí
E outro dia, eu cheguei numa cidade, não vou dizer o nome porque a internet entrega a gente. E o procurador daquela cidade, irmão, foi quem recebeu eu e a Paula. Um dia desse, faz um tempinho. E ele sentado no almoço, a gente comendo, ele disse: pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. Outro dia, eu como procurador do município, me chamaram para separar uma briga. E era uma briga que envolvia lá as lideranças, lá no determinado departamento do município. E quando eu cheguei lá, para minha vergonha, era 2 crentes da igreja que eu me congrego. Uma liderava um departamento e a outra liderava outro departamento. E ela estava ali brigando, irmão. E os descrentes chamaram o procurador, que sabia que era crente, para ir separar a briga das 2 irmãs da igreja. Quando ele chegou lá, ele disse, ele nem usou a autoridade dele de procurador, ele disse assim: minhas irmãs, pelo amor de Deus, vocês como 2 crentes da igreja, da maior igreja da cidade, que a cidade é desse tamanhinho, e sabe que o negócio se espalha aqui facilmente, a gente já tem dificuldade para ganhar, e com um escândalo desse aqui, aí é que a gente não ganha mesmo. Você está entendendo, irmão? Mas no domingo à noite, estavam lá, palavras dele, cantando, adorando e chorando, mas faltava o testemunho dessa vida cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória do nome do Senhor. A gente tem que andar no Espírito a todo momento, irmão. A gente tem que andar no Espírito a todo momento. Porque, irmãos, a linha divisória que separa uma vida de santidade para uma vida pregressa, ela é muito fina, ela pode se partir a qualquer momento. Num instante, se um casal não vigia, ele está entrando em adultério. Num instante, um bom funcionário há tantos anos, ele pode entrar por uma via aonde o seu nome vai ser manchado e da sua casa. Vocês viram agora na mídia? Eu estou falando porque é público. Esse médico anestesista, que sem nenhuma vergonha e pudor, estrupou uma mulher, irmão, na frente dos companheiros de trabalho. E alguém comentando a respeito dele, disse que conhecia alguém, que esse alguém era muito amiga de uma amiga particular dele, e essa amiga, querendo justificar, dizia o seguinte: ele é um homem que veio de uma família muito rica, é um homem muito culto, com especializações tamanhas. Tem até um vídeo dele, acho que uma mensagem que ele dizia assim, logo quando se formou, ele dizia assim: vocês vão ouvir falar do meu nome, e realmente ouvimos falar mesmo. Manchado até o fim da vida, caçado pelo Conselho Regional de Medicina. Aquilo que demorou mais de uma década para construir, ele destruiu em minutos, por causa da sua mente insana, que não mediu as consequências desse ato. E quando eu vi aquilo dali, irmãos, eu fiquei pensando: meu Deus, a vida do crente também é assim, irmão. Você pode ter uma boa reputação,
Você pode ter um bom histórico, você pode ser um bom obreiro, uma boa mulher de Deus que tem uma história, mas tudo isso pode ir por terra através de um pequeno fio de navalha que separa o sucesso do fracasso. Você é crente, mas entenda que os seus impulsos não são convertidos. Palavras do pastor Josué Gonçalves. É por isso que a gente tem que a cada dia, meus irmãos, olhar para aquilo que Paulo ensina lá em Gálatas, o fruto do Espírito, domínio próprio. Irmãos, passa pela nossa mente, numa mente normal, isso, claro que isso vai variar, quase 20 mil pensamentos todos os dias. Irmão, tem hora não, é toda hora, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Quantos dardos do maligno são jogados nessa mente? Não precisa responder. Tem hora, irmãos, que você tem que estar aqui, Jesus, domínio próprio. Porque não é porque passou pela sua mente que você pecou. O diabo joga o dardo, e quando ele joga o dardo, ele quer que você ceda à tentação. Depois eu vou falar sobre tentação num outro momento. Mas não significa que você pecou, não. Mas irmão, quantos de nós temos perdido a unção de Deus, temos perdido a graça de Deus, temos perdido aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Irmão, eu conheci obreiros, irmão, talentosíssimos, gente, irmão, que hoje é para estar ladeado comigo, ladeado com muitos amigos da época que nós éramos jovens. E esses homens eram para estar, irmãos, Deus levantando como pastores, como pregadores, como missionários, mas deixaram tudo ir embora por causa de uma atitude insana. De poucos minutos acabaram com todo o seu ministério e com a sua vida. Eu venho nessa noite dizer para os irmãos que não existe regra para isso. Qual é a regra, pastor? A regra é se encher do Espírito Santo. A regra é viver uma vida dominada pelo Espírito Santo. Eu venho nessa noite como líder dessa igreja dizer para a igreja do Senhor: não flerte com pecado, não brinque com pecado, não brinque com as coisas de Satanás. Não diga, eu posso ir até aqui, daqui eu sei que não posso passar. Cuidado, você pode estar caminhando para um matadouro onde Satanás vai acabar com a sua vida, e para você se erguer e se levantar, vai ser difícil você se erguer e você se levantar. Tem gente, irmão, que é tão dominado pela mágoa, ele parou, irmão, ele parou. E outro dia eu estava dizendo para Jesus, eu não vou mais me preocupar em deixar de falar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, não, porque na verdade a igreja do Senhor, ela precisa da tua cura, da tua bênção, da tua direção. Irmão, quanta gente paralisou por causa da mágoa, não libera perdão, não libera perdão no casamento, não libera perdão na comunidade. Porque quando Cristo nos perdoou, quando o Pai enviou o seu Filho para oferecer o perdão a nós, Ele veio, irmão, e Ele não olhou para o seu pecado, nem para o meu pecado, nem para o tamanho do nosso pecado. Ele olhou para cada um de nós e nos abraçou para a glória e para o louvor do seu santo nome. Meu querido, às vezes as pessoas não liberam o perdão, irmão, achando alguma... Meu querido, Jesus te perdoou, então perdoa também. O mais beneficiado vai ser você. Se você liberar o perdão, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar de uma forma gloriosa. Mas, queridos irmãos, não existe regra direta. O que existe é o desejo de uma vida cheia do Espírito Santo.
Às vezes, irmãos, eu tenho saudade quando a igreja era mais simples. Quando tudo era mais simples. Quando não tinha muito protocolo, não tinha muita coisa. Eu sou pregador do evangelho, irmãos, há mais de 20 anos. Às vezes, irmão, a gente chega em igreja, chega em sede, chega em tanto canto, é tão cheio de protocolo. Outro dia eu cheguei numa igreja que o pastor disse assim: pastor, o senhor vai pregar, e eu não gosto, era ele, não é nem o Espírito Santo, eu não gosto que o pregador se movimente muito para lá e para cá. Aí eu sorri e disse assim: rapaz, mas que besteira, rapaz, eu nasci na fé primeiro do que tu, e tu já está com essas besteiras. Deixa o Espírito Santo livre. Eu pensei que você disse que não gostava, era do pecado, era da heresia. Deixa de besteira. A igreja era mais simples, irmão, todo mundo se conhecia. Terminava uma consagração, opa, o café vai ser lá em casa. Não tinha nada disso, não tinha nada desses aparelhos, não tinha nada disso, irmão. Mas nós éramos mais felizes. Não se ouvia falar em depressão e ansiedade no meio dos crentes. Eu não estou dizendo que não existia, mas é porque a presença de Deus preenchia tanto o coração da gente, irmão, que a gente nem se lembrava dessas coisas. A gente nem se lembrava disso. Meus queridos irmãos, só existe uma coisa que pode mudar a vida da igreja. Qual é, pastor? É o derramamento do Espírito Santo. Eu venho nessa noite falar ao seu coração: comece a perseguir, essa é a palavra que eu quero dizer, a perseguir a presença do Espírito Santo. Não deixa nada atrapalhar a sua vida, irmão. Se você está maratonando demais, irmão, joga essas maratonas velhas no lixo, irmão, e vai começar a ler, vai começar a orar, vai buscar a presença de Deus, vai chorar pela madrugada, vai chorar diante de Deus, irmão. Quando você menos esperar, daqui a pouco você vai dizer: pastor, eu estava dormindo e acordei falando em outras línguas. Pastor, eu estava louvando a Deus em casa e senti uma alegria. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Pastor, na hora que o senhor estava pregando, que o irmão estava pregando, eu senti alegria e comecei a profetizar e a falar em outras línguas. Não deixe isso de lado. Isso vai ser importante para o seu futuro. Um dia, irmão, eu estava em Mossoró, na sede de Mossoró, e estava participando lá de um culto, e eu vi quando Jesus encheu uma jovem com o Espírito Santo, e um amigo meu pregando, alguém chegou no ouvido dele e disse assim: pastor, o pastor que estava pregando, essa jovem que está pulando e glorificando a Deus, ela é uma das advogadas conhecidas aqui na cidade. E o pastor que estava pregando disse: glória a Deus, é uma advogada crente cheia do Espírito Santo. Porque tem gente, irmão, que quanto mais estuda, mais ele esfria, mais ele chama a igreja de menino, sai daqui e vai para uma outra igreja. Não, irmão, quanto mais a gente estuda a palavra, ou quanto mais Deus te abençoar, nunca esqueça as suas raízes, nunca esqueça de onde Deus te tirou, nunca esqueça que você era um pecador, que se você não tivesse sido alcançado pela graça, você talvez não estaria vivo hoje, mas Ele te alcançou. Quanto mais Ele te der, mais glórias dê ao nome de Jesus Cristo. Um dia chegaram para mim: pastor, o senhor, um homem estudado, o senhor tem que pregar mais assim, mais... Aí eu disse: não, irmão, não, eu cresci assim, não adianta, irmão. Eu cresci assim, eu nasci no ciclo da oração, eu nasci no meio da vigília, eu nasci no meio do fogo de Deus, mas também nasci na escola dominical, nasci no culto de doutrina, nasci, meus irmãos, na palavra de Deus. Não adianta, não perca as suas raízes. Você pode até se aperfeiçoar, Deus pode até te dar, Deus vai fazer você crescer, Deus vai te dar, mas nunca esqueça que o que te move, te leva adiante, é o poder sobrenatural do Espírito Santo. Quem crê nisso?
Você recebe esta palavra? Fiquemos de pé, nós vamos adorar o nome do Senhor nessa noite.